Existem comportamentos que se repetem nas famílias de geração para geração. Comportamentos que levam ao conflito, à tristeza e à insatisfação. Esse comportamento representado através da constelação familiar pode ser perfeitamente dissolvido. É por isso que está conosco o excelente especialista, Dr. César Santiago. É um grande prazer tê-lo aqui. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado, Gilda. E toda vez Agradeço que você muito. vem, eu fico feliz. Eu porque também. é sempre uma luz que chega no fim do túnel para muitas pessoas. Fico feliz de estar aqui com você, com o pessoal de Uberaba. Espero poder esclarecer, contribuir com aquilo que a constelação ajuda as pessoas a serem mais felizes. Obrigada, com certeza. Você é médico há mais de 25 anos, né? Sempre preocupado com o outro, né? Homeopata, acupunturista, né? Especializou em acupuntura também e constelação familiar também. Isso. Você realiza constelação familiar há quantos anos? Constelação já tem 10 anos. 10 anos, né? 10 anos. Como nós falávamos de comportamentos que se repetem, às vezes, nas famílias de geração para geração, quais os comportamentos que poderíamos exemplificar? Por exemplo, quando a pessoa ela faz uma autossabotagem, então ela tem tudo para se realizar profissionalmente, ela ser feliz no amor, ela atingir os seus altos fins existenciais. E, no entanto, inconscientemente, ela faz uma opção pelo lado mais difícil. Então, ela joga fora aquilo que ela teria condições para se realizar, tanto no plano dos seus relacionamentos, quanto também financeiro, profissional. E a pessoa, então, ela tem determinados tipos de comportamentos que são autodestrutivos. Ela busca uma forma de se autodestruir através da bebida, através das drogas, através de de atividades que são atividades de risco, né? De risco. Ela coloca a sua vida em risco, buscando sempre movimentos em que ela não se conecta com a vida, mas se conecta com a morte. Outro dia eu estava no salão de cabeleireiro e ouvi contando uma situação de suicídio. Nossa, acredita que mais uma pessoa da tal família suicidou? Sim, e isso é muito comum a gente observar. Então, por exemplo, o avô suicida e depois o seu filho, e assim vai, gerações após gerações. Então, o campo ele tem uma memória, as gerações que se seguem, elas entram em contato com essa memória e passa a viver aquilo dentro dela como se aquilo fosse a realidade dela. Então, o neto, por exemplo, se sente atraído para a morte. Um avô, por exemplo, que foi excluído. Então, o neto, ele acha-se conectado a este avô. Então, ele faz um movimento em direção a ele. A constelação é um jeito de trazer a luz a essa pessoa que faz esse movimento, que segue esse avô e que ela faça o movimento para a vida. Às vezes a pessoa passa por problemas e fala, meu Deus, mas eu não entendo por que eu sempre incorro no mesmo erro, por que eu não mudo. A constelação familiar pode responder bem essa situação, né? A constelação familiar é uma forma de psicoterapia familiar realizada em grupo, né? E os membros da família são representados nessa hora. Sim, quando nós fazemos uma constelação, a pessoa que tem uma questão clara e ela gostaria de trabalhar, vamos imaginar que uma pessoa chega e fale assim, eu quero curar-me dessa depressão, dessa tristeza, dessa angústia. Então, ali, como é um grupo, a pessoa, o facilitador, ele fala para ela, escolha alguém que representa você, seu pai, sua mãe. Então, mesmo uma pessoa que não tem o convívio, que está ali pela primeira vez também, vai representar a pessoa na constelação dela, e ali, então, vem à tona o que essa pessoa está ligada inconscientemente, que leva essa pessoa a estar deprimida. E isso ajuda a pessoa a se curar. Um ponto fundamental, né, descoberto pelo alemão que fez todo esse estudo, que chegou a essa psicoterapia maravilhosa, né, ao alemão Bert Hellinger, né, um ponto fundamental que ele chamou de ordens do amor, que forma toda essa consciência de conflito, ordens do amor. Sim, o Bert Hellinger, ele observou que o que movimenta a nossa vida, o que movimenta cada um de nós dentro dos nossos sistemas, é uma consciência inconsciente
vamos dizer assim, e que nós fazemos muitas coisas baseadas na culpa e na inocência. Então, numa família de sofredores, por exemplo, uma pessoa permanecer saudável, ela se sente culpada. E quando essa pessoa, então, para pertencer ao seu sistema, o que ela faz? Permanece junto aos seus entes queridos e como ela permanecendo junto aos seus entes queridos, ela fica inocente quando ela também adoece, ou quando ela perde, de alguma forma, ela faz o que eu disse inicialmente, uma sabotagem, uma autossabotagem, para estar junto daquelas pessoas sofredoras. Uma autossabotagem consciente. Inconsciente. Certo. Então, as ordens do amor, Bert Hellinger observou que além do amor, é necessário, então, uma ordem sistêmica. E se esse amor não estiver junto com a ordem, então o indivíduo ele pode adoecer, ele pode perder, ele pode morrer, e assim uma série de eventos. E são 3 os princípios norteadores, né? Que é a necessidade de pertencer ao grupo, ao clã. Isso. Então, Bert Hellinger fala assim, como um grupo, um sistema tem uma consciência também, existe o direito de pertencer. Então, se nós pertencemos a um determinado grupo, e dentro desse grupo existe uma cartilha que rege os princípios, então o que ocorre? Se alguém é excluído dentro desse sistema, esse sistema não suporta a exclusão. Então, a nossa família, por exemplo, todos têm o direito de pertencer. Um avô, por exemplo, que ele é alcoólatra ou ele denigra a imagem da família, que é uma família que se considera tradicional ou importante, ou que aquele avô, ele é a ovelha negra da família, ele é excluído. Então, o que acontece? Um neto, ele nasce e ele tem mais ou menos o comportamento do avô. Então, aquele neto traz o avô dele de volta na vida dele. Então, a alma da família não suporta a exclusão. Esse é um dos princípios. Todos têm o direito de pertencer. Então, quando nós incluímos todos, e aí já não tem mais bons nem maus, e esse princípio é fundamental. O outro equilíbrio, o outro princípio é o equilíbrio entre o dar e o receber. Isso. O sistema, ele tem que ter um equilíbrio entre o dar e receber. Se não houver esse equilíbrio entre o dar e receber, não há uma equiparação. Então, o relacionamento, ele vai acabar. E tem a necessidade de hierarquia dentro do grupo. E a necessidade de hierarquia ou ordem. Então, todo sistema, ele deve obedecer uma ordem. Por isso quando que essa ordem é rompida, limites de outra forma, né? Quando essa ordem ela é rompida, então o sistema ele entra em conflito. Por exemplo, um filho que ele permanece no lugar do pai. Então, se esse filho cresce e ele permanece internamente ao lado da mãe dele, porque ou o pai foi desvalorizado, ou o pai morreu cedo, ou o pai separou da mãe, e ele permanecer na esfera da mãe, quando esse homem se casa, e ele não consegue estar completamente presente para a mulher dele, na família dele, nem para a mulher, nem para os filhos. Então, isso é uma inversão da ordem, porque ele permaneceu no lugar do pai. Se mesmo os pais separados, se esse filho permanecesse no lugar dele, dentro dessa ordem, então ele, quando ele se casasse, ele estaria completamente presente para a mulher dele, para os filhos dele. Então, o trabalho da constelação é estabelecer essas ordens do amor. Ordens do amor. As ordens do amor, né, são forças dinâmicas e articuladas que atuam em nossas famílias ou relacionamentos íntimos. Percebemos a desordem dessas forças sob a forma de sofrimento e doença. Quais as doenças mais comuns que o senhor observa nesse campo? Olha, uma coisa que nós vemos que está muito presente são os quadros de depressão, os sofrimentos da alma, síndromes, as várias síndromes. Por exemplo, a síndrome do pânico, né? Distúrbio bipolar, também várias outras formas, o transtorno bipolar, e também sintomas os mais variados possíveis, como por exemplo, uma mulher que ela não consegue engravidar, ela não consegue ter filhos. Muitas vezes são bloqueios internos que essa mulher tem. E muitos casos de constelação, onde eu já vi, às vezes uma mulher onde ela não consegue engravidar e faz a constelação, às vezes ela estava identificada com
a sua bisavó que morreu no parto. Olha que interessante. Então ela carregava aquelas informações dentro dela e automaticamente havia um bloqueio no sentido dela engravidar, mesmo conscientemente ela desejando tanto. Então são os mais variados possíveis. Questões profissionais também estão ligadas dentro da raiz da família. Uma pessoa que tem dificuldade no seu trabalho, tem dificuldade de relacionamento com o mundo, o contato com o próprio mundo, ele se afasta do mundo, ele não consegue ter a sua autorrealização, concretizar os seus planos. Então, você vê todos os casos mais variados possíveis. Né? O primeiro passo da constelação familiar se faz com informações factuais, né, sobre a vida de membros da família. Como que essas informações são passadas e quais são essas informações? O que é importante para nós na constelação? Algum dos pais morreu cedo? Houve casos de suicídios? Alguma mulher morreu no parto? Houve perdas financeiras nessa família? Alguém se beneficiou às custas da perda de alguém? Algum dos pais teve algum relacionamento anterior importante? Então, a constelação, esses fatos, esses eventos que ocorrem no sistema, na família, esses fatos ficam armazenados. Então, são fatos que as gerações vão fazendo um contato com eles e vão repetindo aqueles padrões. A constelação é um jeito de trazer à luz a consciência da pessoa, para que ela se liberte dessas situações que muitas vezes ela está ligada, está carregando e afastando o seu verdadeiro destino. Claro. Aí, uma vez você tendo todas essas informações sobre a pessoa, qual que é o passo seguinte? Ela vai escolher membros da família que serão representados? Como que é? Sim, quando a pessoa ela vai fazer o trabalho de constelação, o facilitador, ele percebe ali, quando a pessoa coloca a sua questão, quem ele acha que essa pessoa deveria escolher. Se for, por exemplo, da família atual, se é um homem que tem uma relação conflituosa com a mulher, o facilitador pode dizer: escolha a pessoa que representa você e a sua esposa e os seus filhos. Se for na família de origem, você, os seus irmãos vivos e mortos e os seus pais. Então vai depender. Por exemplo, você já tocou nesse ponto. O que pode ser detectado, por exemplo, no caso de uma pessoa que tem problema de relacionamento? Ela não se dá bem no casamento, ela não se dá bem no trabalho, ela não vive bem em família. O que pode ser detectado aí na constelação familiar? E nós dizemos então que uma pessoa, quando ela tem determinados conflitos e situações conflituosas, difíceis, nós dizemos que essa pessoa está emaranhada. E o que é o emaranhamento? O emaranhamento é um movimento interno, é um movimento que essa pessoa faz na alma dela em direção ao destino dos seus ancestrais. Então, por exemplo, eu fiz uma constelação esse final de semana, uma moça que ela tem um tanto de sintomas psíquicos e ela tem muita dificuldade para se relacionar com a mãe. Quando eu fiz a constelação dela, nessa constelação, eu falei para ela, aqui eu observo claramente que existe uma mulher importante na vida do seu pai, que ele teve um relacionamento importante. Ela disse: não, o meu pai não teve nenhum relacionamento. Eu falei: mas eu posso ver isso aqui. Aí, no intervalo, ela ligou para a mãe dela e falou assim: olha, a minha mãe falou uma coisa interessante, que eu sabia que isso era um segredo de família, que o meu pai, o meu avô, teve um relacionamento fora do casamento, ele teve uma filha, essa filha do meu pai, que era meia-irmã do meu pai, apaixonou-se por ele e ela suicidou-se. Pronto. Então, essa moça estava identificada com a meia-irmã do pai que tinha suicidado. E a dificuldade dela de permanecer na vida era muito grande, porque na alma dela ela carregava todas aquelas informações. Isso se dissolve. Sim, imediatamente essa moça ela entra num outro movimento de vida. Ótimo, né? Você realiza a constelação familiar pelo país inteiro, né? Eu faço a constelação em várias cidades no Brasil. Até no seu site a gente vê isso, toda a programação, sim, enfim, né? E existe uma curiosidade: a pessoa fez a constelação familiar porque tem por exemplo, dependência química.